Boa noite a todos, um prazer estar aqui, galera começando a entrar agora, então a gente vai enrolando um pouquinho porque história boa merece um público bom também. O meu nome é Thiago Eike, sou o CEO da Bankme e vamos começar agora nosso primeiro papo de banqueiro. Antes de chamar nosso banqueiro convidado, a gente vai começar contando um pouquinho o porquê dessa live, que será realizada 2 vezes por mês, então a cada 15 dias a gente dispara para todo mundo poder saber como esses banqueiros chegaram até aqui. E como que surgiu a ideia dessa live? O nosso banqueiro, o cara que compra uma Bankme, ele naturalmente tem que ser um cara bem sucedido, porque para você ter um banco, você tem que ter dinheiro. Mas não é só bastar ser dinheiro, então para ter uma Bankme eu tenho que ser rico. Não basta ser rico. Você tem que ter uma boa empresa, um bom negócio e com faturamento a partir de 60 milhões ano. Antes, esse tipo de negócio só era permitido para empresas com faturamento a partir de 2 bilhões. Então a gente traz aqui para uma realidade mais dentro das empresas, das boas, das médias e boas e grandes empresas do nosso país. Então como que surgiu a ideia? Quando a gente começou a fechar com os nossos primeiros clientes, a gente viu que eles tinham histórias muito legais para contar. E até uma base de inspiração foi uma série da Endeavor que chama Day One, onde eles mostram o dia 1, onde começou a ideia, onde começou a virar a página da vida desses bons empresários. Vale a pena, para quem não conhece, a história da Ebanks é muito legal, a história do Luciano Huck é muito legal. Às vezes a gente pensa só no apresentador, mas tem muito mais além do apresentador. E normalmente a gente não tem oportunidade de conhecer essas boas histórias. Então a ideia do Papo de Banqueiro foi justamente essa: criar uma oportunidade para o nosso cliente, que é um banqueiro, poder vir e contar a história dele. E por que a gente gosta de ver esse tipo de história? Porque a história de alguém que venceu na vida, do empreendedor de sucesso, é uma história que inspira, é uma história que ensina e é uma história que gera insights. Existem vários canais, bons canais também de podcast que trazem esse tipo de relato. Então no nosso modelo aqui não vai ser um bate-papo, vai ser uma mini palestrinha onde a gente introduz e depois o nosso convidado, que no caso de hoje é o Álvaro Almeida, o CEO da BCMed, ele vem, começa a contar a história dele. A gente não vai fazer perguntas, porque senão você interrompe, quebra a linha de raciocínio, e ninguém melhor para contar uma história que você mesmo para contar a sua própria história. Bom, então foi assim que surgiu o nosso projeto. E quando a gente fala, a empresa tem que faturar 60 milhões, e daí aqui na empresa, toda hora, milhão para cá, milhão para lá, às vezes as pessoas até assustam, sabe? O nome do meu cachorro, que é a nossa mascote aqui, chama Cash, as almofadas são em nota de dólar, porque essa é a nossa cultura. A gente criou a cultura de ser uma fábrica de geração de riqueza, porque a gente acredita que assim a gente consegue construir um mundo melhor. Então, o que a gente faz é a criação de mini bancos para as empresas. Muita gente me pergunta, então essa é uma oportunidade também de esclarecer o que é um mini banco, porque para quem não é do mercado é uma operação bastante complexa. Então eu vou tentar dar um exemplo aqui e construir uma linha para que todos entendam o que é esse mini banco que a gente cria para as empresas. Tá? Vou dar um exemplo da Ambev. Quem trouxe esse modelo para o Brasil foi o Walmart. E quem aplicou com muita inteligência, aplicou muito bem, isso foi a Ambev. Depois dela, todas as maiores empresas do país aplicaram. Todas as empresas listadas em bolsa hoje têm esse modelo semelhante ao da Bankme. E aqui na região, a única empresa que tem é o Grupo Mufato. A partir de agora, vários outros vão ter, Já temos vários contratos assinados aqui com empresas, com bons empresários da nossa região. Então, o Nivaldo Benvem, da Mediograf, a família Bressan, o Alphonse Gardeman, o Ari Sudan. Então, são ótimos empresários de ótimas empresas que, a partir de agora, também vão ter seus próprios bancos. Então, o que é esse mini banco? Então, a Bankme é a primeira fintech do país que cria mini bancos para empresas. Então, voltando no exemplo da Ambev, a Ambev compra tudo
com 150 dias. Por quê? Nenhuma empresa grande compra nada à vista. Esse é um modelo que já é sedimentado, não sou eu que estou dizendo, são todas as grandes empresas compram com prazo. Quanto maior a empresa, maior o prazo. E por quê? Porque a partir do momento que você tem um prazo fixo para compra, você consegue deixar o teu setor de compras muito mais eficiente. Não tem aquele tipo de negociação, para você é à vista, para você é para 7 dias, para você é para 30, 90, não. É sempre um prazo fixo, o prazo que você estabelecer. No caso da Ambev, por exemplo, é 150 dias. Então pensa, a Ambev foi lá, produziu a cerveja, vendeu a cerveja, recebeu a cerveja. Daí ela pegou o dinheiro que ela recebeu da cerveja e aí que ela vai pagar o custo de produção da cerveja. O fluxo de caixa fica impecável, porque ela trabalha com o fluxo de caixa do fornecedor dela. Então, ajeitamos o compras, que agora ficou bem metrificado, não discute mais prazo e valor, discute apenas valor, então você consegue medir melhor a eficiência do compras. Ajeitamos o fluxo de caixa e deixamos o teu setor financeiro também mais organizado. Só que para poder fazer isso, por que só as maiores empresas do país tinham isso? Porque era muito caro para fazer. Né? Você tinha que fazer através de um FDIC. Para compensar um FDIC, você tem que ter uma empresa que fatura acima de bilhão. Então não compensava para as empresas que faturavam abaixo de bilhão, porque a conta não ia fechar na criação de um FDIC. Então o que a Bank.me faz é justamente isso. Ela torna acessível o que antes só era possível para a Ambev, para boas empresas com faturamento a partir de 60 milhões. E como? Né? A gente desenvolveu uma plataforma com tecnologia, onde a gente consegue criar e gerenciar muitos mini bancos de uma vez e daí minimizar custo. Então pensa, você criou uma ferramenta de gestão que melhorou teu compras, melhorou teu fluxo de caixa, melhorou teu financeiro. Isso vai custar caro, não vai? Não. É aí que está a genialidade do projeto. A gente criou uma ferramenta que essa ferramenta dá muito lucro. Ou seja, você melhora a tua empresa sem gastar nada e ganha dinheiro. Você cria uma nova fonte de receita financeira a partir de uma Bank.me. Então, muita gente pergunta, poxa, deve ser muito caro ter uma Bank.me. Não é que não é caro, é que você vai ganhar dinheiro com ela. Então, é custo zero praticamente. E daí, muita gente que não é do mercado também pergunta, poxa, mas mexer com crédito é arriscado, porque dinheiro pode ir e pode não voltar. Não é o caso quando a gente faz uma Bank.me. Por quê? Porque a empresa está recomprando os próprios títulos dela. Então a empresa não corre risco, é só se ela não pagar por ela mesma. Então é uma operação risco zero. Além disso, a gente não vai poder fazer, pensa, só vou poder fazer antecipação de recebíveis? Não, a Bank.me faz muito mais que uma antecipação de recebíveis. Por exemplo, todo mundo aqui eu acho que já emprestou dinheiro para um amigo, perdeu o dinheiro e perdeu o amigo. Nesse caso, o dinheiro você não vai perder, porque a gente consegue blindar a operação. Então, quando o nosso banqueiro for fazer um empréstimo, a gente tem uma análise de crédito muito robusta. Essa análise de crédito, a gente girou mais de 70 milhões de reais em 2020, e para girar esse volume, a gente foi fazendo todas as análises de crédito, depois a gente veio tabulando isso. Conversamos trouxemos para dentro até um pessoal da matemática da UEL para chegar num algoritmo, chegar numa inteligência artificial e hoje a gente poder dizer que a gente entrega um nível de segurança para uma operação onde a nossa inadimplência é de 0,3%. Então a gente consegue criar uma operação onde você vai emprestar dinheiro e a gente vai blindar de diversas formas. Além da análise de crédito, a gente vai conseguir fazer uma alienação fiduciária do teu imóvel ou do seu veículo, do seu cliente, né, de quem tiver. Então vamos supor que apareceu uma operação para você emprestar R$500 mil. A gente vai sugerir um imóvel do dobro do valor, então um imóvel de R$1 milhão. E a gente vai fazer uma alienação fiduciária em cima desse imóvel. Se for uma operação mais baixa, a gente pode fazer uma alienação fiduciária em cima de um veículo. Então a gente atua junto ao cartório, junto à Detran, para que na pior das hipóteses você comprou um imóvel barato. E por que isso é tão importante? É a democratização do crédito. A gente vive num país onde 5 bancões dominam 80% do crédito. Então você precisa às vezes de recurso, você não tem acesso, porque você só tem 5 portas para bater. Agora, onde cada boa empresa desse país vai poder ser um banco, você não vai ter mais 5 opções, você vai ter 5 mil opções.
e daí o crédito vai ter muito mais capilaridade e a gente acredita que assim a gente faz um país crescer muito mais. Como dizem, né? O melhor negócio do mundo é um banco bem administrado, o segundo melhor negócio do mundo é um banco mal administrado. Então, um banco é uma ótima operação, eu não conheço nenhum banqueiro pobre, então o que a gente vem para fazer é democratizar isso e permitir que muito mais pessoas, muito mais bons empresários sejam também seus próprios bancos, né? Então, sem mais delongas, gostaria de convidar para o nosso primeiro Papo de Banqueiro. E esse vai ser o modelo, não vai ser um modelo de bate-papo, vai ser um modelo de uma mini palestrinha de 30 minutos, onde que fica melhor para o nosso banqueiro construir o raciocínio. Então eu gostaria de convidar o Álvaro Almeida, ele é CEO da BCMed, ele é o e-commerce de equipamentos de saúde e beleza que mais cresce no país, é um acelerado endeavor, vou até dar um ok para ele aqui. Ele é um acelerado endeavor, é um cara de uma cultura, de uma inteligência ímpar. Eu conheci um pouquinho da história dele, vocês vão gostar de conhecer também. Então, boa noite, Álvaro. Muito bem-vindo ao nosso primeiro Papo de Banqueiro. Boa noite, Thiago. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tá legal o som aí? Tá ótimo. Então, primeiro dizer da alegria de poder contar contigo aqui. A gente ainda não se conhece pessoalmente, né? O Álvaro ficou sabendo da Bankme através de uma matéria da revista Veja. E daí a gente alinhou, já estamos montando o banco dele. E gostou tanto que até veio perguntar se podia participar da nossa primeira rodada de investimento. Coincidentemente, a gente estava passando por essa rodada, então estamos trazendo o cara para o time. Eu sei um pouquinho da sua história e eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito de saber também. Então, a partir de agora, não precisa ficar nervoso, eu sei que você fala muito bem. A bola está contigo. Legal, gente. Legal, Thiago. Obrigado, cara. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que obrigado pelo fone, viu? Quando você fecha uma bank, a primeira coisa que você faz é ganhar um fone, igual o do Thiago. Brincadeira. Bom, foi uma grata surpresa aí, Thiago, conhecer vocês aí, conhecer pessoas tão qualificadas aí tocando uma operação que é extremamente promissora, né? Disruptiva, cara, sensacional. E então, assim, começando aqui, né? O objetivo principal aqui é trazer alguns aprendizados, né? Trazer insights para vocês, de como foi minha trajetória. É legal, já participo da Endeavor, você citou o Day One, né? E são histórias sensacionais, assim, inspirador, né? E na hora que você me falou que seria num modelo parecido com o Day One, cara, que responsabilidade, né? Mas, então quando eu estava pensando, assim, em começar essa live, assim, eu resolvi compartilhar realmente aprendizado com vocês, porque para mim é o que mais gera valor quando você tá assistindo, tá vendo pessoas de sucesso falar, né? Os insights que geram é o que a gente leva para o futuro, é o que a gente consegue aplicar dentro da nossa vida e da nossa empresa, né? Então, falando em sucesso, né, uma das coisas que eu considero assim que contribui para a gente ter mais sucesso, né, é tirar proveito, principalmente das perdas que nós tivemos e se apropriar do conhecimento que é gerado pelos outros, né? Então, é muito inteligente quando a gente consegue enxergar na história do outro, né, o que ele passou de dificuldade, como ele resolveu, para você não fazer igual, né? Então, você já me apresentou, eu sou Álvaro Almeida e sou CEO aí da BCMed, né? O que é a BCMed? A BCMed é uma empresa que leva a possibilidade de aprimorar a estética das pessoas e aí, como efeito colateral, tem uma coisa bem legal que a gente ainda leva prosperidade aí para os nossos clientes, né? Então, vou dar
um teaser aqui do que eu preparei para vocês aí, né, nessa live, né? Dentro da... Vou contar um pouco da minha história, né? Com foco aí em empreendedorismo. E trouxe alguns insights, principalmente, que tem a ver com resiliência, com pensar e agir grande, né? Antes da gente ser grande. Ter persistência e consistência, o suor, que é muito importante, e o conceito de primeiro você vende e depois você faz. Isso eu vou falar um pouquinho lá na frente. O poder da intenção e, por último e principalmente, a geração de valor, né? Ninguém quer saber hoje o que você vende, ninguém quer saber hoje quem você é, e sim quais são os problemas que você resolve, né? Então, agora há pouco, eu falei para vocês ali, pô, eu sou o CEO da BCMed e tal, nós levamos a possibilidade de aprimorar a estética das pessoas e, como efeito colateral, a gente ainda leva a prosperidade. O que é isso? Bom, a gente vende aparelhos para estética. Só que aparelhos para estética é o meio que nós arranjamos de levar prosperidade para os nossos clientes e para o cliente final lá aprimorar a estética das pessoas no geral, né? Então, acho que esse é o primeiro insight que eu posso deixar para vocês aí é a geração de valor, né? A gente vale o quanto a gente resolve de problemas, o quanto que a gente gera de valor para as pessoas. Sem mais delongas aí, vamos falar um pouquinho da minha trajetória. Bom, eu com 14 anos foi quando eu comecei quando eu tive certeza que eu ia ser empresário, né? Então, desde 14 anos, eu tive a certeza de que eu seria empresário. Eu não sabia o quê, não sabia nada, mas eu sabia que ia ser empresário. Sempre fui apaixonado pelo empreendedorismo, né? E lá com 14 anos mesmo foi quando eu comecei, e eu sempre também gostei muito desse mundo digital, né? E foi com 14 anos em que eu fiz o meu primeiro site. E eu fiz esse site no Notepad do Windows, né? Que é o bloco de notas. Se tiver algum programador aí da empresa ou algum programador assistindo vai saber que eu escrevi em HTML, né? No bloco de notas ali eu criei o meu primeiro site, né? E esse site ele chamava Ganhe, ele era ganhe.com.br, né? Era um site que agrupava todas as promoções e ofertas da internet em um só lugar, para as pessoas não ter que ficar procurando por aí. Não sei se vocês conhecem alguma coisa que faz isso hoje aí, alguma empresa que faz isso aí hoje, né? Tem algumas grandes, né? E foi assim minha primeira experiência e totalmente sem recurso, dentro do meu quarto, lá em casa, nem falei nada para ninguém. E meu primeiro cliente foi o Boticário, né? Foi eu consegui lá com bastante persuasão convencer o Boticário a fazer publicidade no meu site, cara. Isso foi sensacional, porque eu juntava, como que eu fazia? Tudo muito manualzão. Eu juntava ali as promoções gratuitamente, né? Eu fazia o compilado, né? Eu era a inteligência de negócio, né? Eu era o algoritmo, né? Que é o conceito de MVP, né? Que é o mínimo produto viável. Eu nem sabia disso, mas eu já estava fazendo um MVP lá atrás, lá. E aí, o que aconteceu? O negócio começou a tomar uma proporção legal. Não gerava dinheiro, assim, porque não tinha métodos de captação, enfim, não tinha metodologia, né? Mas, assim, aí eu chegou a um ponto que eu precisava abrir uma empresa. Pô, como que você abre uma empresa com 14 anos? Você vai falar com seus pais, né? Pô, pai, quero abrir uma empresa. Você tá viajando, né? Meus pais não sabiam nem o que era internet na época direito, né? Eu tenho 36 anos, já faz 22. Então, aí
que aconteceu? Por conta dessa não possibilidade aí de continuar o negócio, encerrei, né? E, e tá tranquilo, pô, tenho 14 anos, vamos tocar, um dia você empresário de verdade. Aí, beleza, cara. Deu nisso, assim, eu lembro que eu tinha contado com um amigo do meu pai, que mora em Curitiba, no Paraná, e ele me liga um dia, cara, e falou assim: Ó, você tem a Veja aí? E eu, por acaso, tinha. É porque a gente tinha assinatura em casa da Veja, era semanal, né? E eu tinha lá a Veja, ele falou, pô, abre na página tal aí. Pô, abri, cara, uma matéria de 2 páginas, assim, né, inteira, falando sobre o meu site. Só que não era mais meu site, era o site do cara que tinha copiado a minha ideia. Putz. Cara, foi a primeira vez que eu me obriguei aí foi a primeira vez que eu comecei a lidar, né, com uma coisa que todo empresário tem que saber lidar, né, que é com a perda, né? A perda faz parte do sucesso, né? Então e também a gente ter resiliência, né? Porque sem resiliência a gente não conseguiria ali tocar a bola para frente, né? Bom, com isso o tempo passou, foi um grande aprendizado e logo em seguida não, aí eu já estava lá estava com uns 22 anos mais ou menos, foi na época que abriu o Peixe Urbano no Brasil, Peixe Urbano, Groupon, que eram sites de compra coletiva, né? E foi aí uma grande bolha, né, naquele momento. Foi uma explosão aquilo lá, né? Foi, cara, mas explodiu assim absurdamente. Eu lembro que tinham chegaram a ter 850 sites mais ou menos assim no Brasil, né? Mas de uma hora para outra, assim, sabe? Uhum. E aí eu resolvi abrir o Torra Preço, né? O Torra Preço era um site de compra coletiva em que eu contratei pessoas, desenvolvedores, daí já não era mais eu ali, né? Contratei desenvolvedores da Índia, né? Com dinheiro emprestado da minha mãe. Eu já quis ser diferentão, né? Disruptivo, contratar os caras lá na Índia, né? O que eu não tinha pensado é que tinha fuso horário, né? Aí eu tive que trabalhar de madrugada, cara, durante meses. O que aconteceu, né? Com esses meses de desenvolvimento, aí eu queria reinventar a roda, estourou a bolha, quando ficou pronto o meu site, não valia mais nada, porque a compra coletiva já estava em declínio, já, né? Aí foi o segundo grande aprendizado aí, né? Que foi o de não inventar a roda, né, cara? E o feito é melhor que o perfeito, né? Eu tinha feito inclusive, desculpa interromper, Opa, mas você vê como as perdas que formam realmente, né? Não existe um empreendedor que só ganha. Eu não lembro qual agora, se eu não me engano é a Loft, depois eu confirmo, mas um dos unicórnios brasileiros é dos ex-founders, eu acho que do Peixe Urbano, de um desses de compra coletiva. Então eles tomaram um tombo gigantesco, mas depois vieram com um novo projeto e hoje são unicórnio, valem mais de $1 bilhão. Exatamente, cara, exatamente. Pô, até uma curiosidade aí, uma vez eu tava o cara tá comigo hoje, um funcionário, eu tava entrevistando ele e ele tava me contando, meio chateadão, assim, de como ele tinha falido a empresa dele. E aí ele falava assim, pô, cara, daí eu fiz tal coisa e deu errado. Pô, cara, que bom, eu falava, que bom, cara. E ele me olhava assim com uma cara estranha. E aí, pô, e daí a gente faliu. Eu falei, nossa, cara, sensacional. Pô, tá contratado então.
Entendeu? Era justamente. Aí depois expliquei para ele, né? É justamente isso que você falou. Tem um valor absurdo, cara. Tem um valor muito grande o que a gente aprende, né, ao passar por isso, né? É muito normal esse negócio da perda, né, para chegar ao sucesso depois. Pega muitas histórias são assim, né? E por isso que a gente deve aprender também com essas pessoas, porque para a gente não errar, né? Ou então a gente erra, mas de uma forma diferente, né? Então, É muito mais fácil aprender com os erros dos outros. exatamente, cara, exatamente. E aí, obviamente, ali, outra coisa que eu aprendi nessa época aí do Torra Preço, né, que era o site de compra coletiva, é que sempre vai ter gente, sempre vão ter pessoas, independente do que, quando você está começando a empreender, quando você tem uma ideia, que vão tentar te puxar para baixo, né? Isso sempre vai ter, né? E a instrução para isso, gente, não ouve, né? Ignora e segue em frente. Eu lembro assim, cara, tipo, pô, tinha uns amigos, entre aspas, meus, falavam assim, pô, era Torra Preço o nome do site, né? Eles falavam assim que era o Torra, Torra dinheiro do papai, entendeu? Torra dinheiro do papai. E não era torra dinheiro do papai, cara, era da mamãe. Enfim, torrei o dinheiro dela, Boa, né? boa. Foi em dólar ainda, lá na Índia. Ah, então. E, e aí, cara, fui aí, obviamente, continuei minha caminhada, até que eu já estava namorando aí com a minha esposa, nós éramos namorados, a minha esposa, ela era gerente de alimentos e bebidas de um hotel aqui em Foz, e ela estava trabalhando aí 16, 17 horas por dia, cara, um negócio absurdo, assim, e resolveu sair do hotel, né? Ah, aí foi a gente resolveu juntos, né, em resumo, assim, empreender, né? Nós resolvemos empreender e foi aí que a gente enxergou o mercado de estética, que é o mercado que a gente está hoje, né? Hoje, a BC Medicine atende a área da saúde como um todo, mas o nosso core business ali é estética, né? Você pode Então, falar para o pessoal entender quais são os equipamentos exatamente que você vende? claro, claro, pô. Os mais conhecidos aí hoje são os equipamentos de criolipólise, por exemplo, que é aquele que faz congelamento da gordura, né, corporal. Temos equipamentos de ultrassom, né, que a ultrassom ele também faz remodelamento corporal. Radiofrequência, por exemplo, também é um equipamento que atua muito no rejuvenescimento, no estrias, celulite, ou seja, tudo é o que a gente precisa para as mulheres, principalmente, aí consomem muito, né? Uhum. E um dos equipamentos principais também que a gente vende hoje é o equipamento de epilação, que é aquele que remove permanentemente o pelo. Não sei se você já ouviu falar. Aquele de laser? Tipo laser, luz pulsada, exatamente. Ah. Eu fiz na minha cabeça aqui. Deu certo. Deu Funcionou. Eu estou citando esse equipamento porque tem a ver com o que a gente com o início da empresa, né? A gente tinha uma empresa, aí a gente tinha uma empresa que chama Inova Depil. A gente já começou nesse mundo da estética aí abrindo uma empresa de serviço, né? Que era um serviço de epilação, justamente esse de remoção de pelos, né? E, cara, vou resumir bastante em função do tempo, né? Mas, assim, o que aconteceu nessa empresa, cara? A gente pegou o acerto da minha esposa lá no hotel, a gente pegou o carro dela
E, entre outras coisas, a gente queimou tudo. Mais uma vez, mais um fracasso, mas um fracasso não permanente, né? Cara, aí entra o meu day one, né? Que é o dia dele. Cara. Nesse momento, cara, que a gente estava o a minha esposa, ela morava com a mãe dela, eu morava com os meus pais, tá? Eles moram bem próximos, né? E aí num desses dias, cara, no dia a dia ainda trabalhando nessa empresa, na Nova Depil, cara, trabalhando completamente no vermelho, a minha esposa, a gente estava caminhando na rua, porque a gente estava a pé, porque a gente não tinha carro, a gente tinha queimado o carro. E ela falou assim para mim, é difícil não me emocionar assim quando eu conto isso, né? Que é o dia dele. Ela falou assim, mais ou menos assim, cara, nossa, eu imaginava que com essa idade, muito velha naquela época, né? Tinha 22 anos. Eu imaginava que com essa idade aí eu já ia ser casada, que eu já ia ter. Mas ela falou triste, né? Eu tô falando em tom de brincadeira que a gente tá descontraído, mas eu já ia ser casada, eu já teria minha família, minha casa, poxa, né? E, cara, para mim, ouvir aquilo naquele momento, assim, em toda aquela situação que a gente estava passando, foi, foi algo, assim, que me fez muito mal no primeiro momento, porque eu amava aquela pessoa e eu não estava conseguindo prover, né, o que, o que ela almejava, né, e que eu também almejava, sempre fui muito ambicioso. Então, mas o que aconteceu, cara? Aconteceu uma coisa assim, que nesse momento eu fiz o inverso. Em vez de ficar triste, cara, me energizei, recebi uma energia assim muito forte, em que foi o momento da virada, sabe? Falei, então tá bom. Então é isso que você quer? É isso que a gente quer ter. Aí que entrou, esse foi o início da BCmed, que é a empresa atual, né? Ah, nesse momento ali, eu sempre pensei grande, cara. Isso é uma coisa bom, 14 anos lá negociando com a Boticário, pensar grande, né? Eu sempre pensei muito grande. E assim, nesse momento em que a gente estava com essa empresa de depilação, eu conversava com um fabricante de laser, né? Já há um bom tempo, cara. Eu consegui chegar, fazendo networking ali, chegar no dono da fábrica, né? E eu falei, cara, esse mercado meu, ele é muito bom. Eu não estou conseguindo fazer uma coisa local. Mas aí eu pensei comigo, pô, mas o meu negócio é digital, meu negócio é global, cara. Meu negócio não é, né? Eu- a minha ambição é desse tamanho, né? Então eu falei, cara, eu vou vender esses caras aí, porque eles vendem bastante, né? Eu vou vender esse laser aí. Laser e vários outros produtos que eles tinham lá. Aí, pô, eu já vinha conversando já há mais de 6 meses com esse fabricante, né? Só que tinha uma barreira de entrada bem grande, principalmente para mim que estava falido ali, que era tinha que fazer um investimento, cara, ele precisava que comprasse, para você ser distribuidor, inicialmente você tinha que comprar 4 equipamentos de cada um deles, entendeu? E, cara, isso era completamente inviável, impossível para mim naquele momento ali, né? Cara, e foi, mas pô, com aquela energia que veio daquele dia, eu coloquei mais força nesse contato aí, convenci o cara, mano, a me vender um aparelhinho, o menor que ele tinha lá, que custava 13 mil reais.
Aí ele, cara, aí um dia ele falou assim, tá bom, Álvaro, eu acredito em você, eu vou fazer. Vou vamos lá, você vai ter um equipamento aí, vai poder vender. Me compra um aparelho aí de 13 mil. Eu falei, não, beleza, fechou, tá. Pô, desliguei o telefone, falei, pô, que legal, cara, mas onde é o resto de 13 mil? E aí, cara, foi quando entrou um pouquinho da criatividade ali, né? Que eu resolvi fazer o quê? Eu falei, cara, uma fórmula muito simples, né? Eu vou vender esse produto primeiro e depois eu compro o produto e entrego, né? Pô, tem o lead time, o famoso lead time ali. Vou falar pro cara que eu entrego, porque o fabricante sempre tem pronta entrega, eu vou usar o estoque dele, né? Sensacional, cara. Pô, botei o produto para vender onde? No Mercado Livre. Cara, botei no Mercado Livre, não é que pouco tempo depois ali o produto vende, cara. Aí vendeu, cara, eu falei, pô, só que vendeu assim, ó, a combinar. O cara não pagou, entendeu? O cara não Ah, pagou. Aí entendi. eu falei, pô, eu vou ligar para ele. Eu liguei pro cara e falou, não, eu quero comprar, tá certo, vamos fechar e tal, como é que eu pago? Aí você é da onde? Eu falei, pô, de Foz do Iguaçu. Pô, legal, cara. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aí te visitar, daí eu compro equipamento aí com você. O equipamento que eu não tinha, né? É, cara, resumo, né? Acreditava muito no projeto, corri para minha mãe, fiz um empréstimo lá de 13 mil reais com ela, pedi para ela fazer no banco para mim, né? A gente parcelou em 58 vezes, de 400 e poucos reais. Eu pensei assim, bom, se não der certo esse negócio aí, pelo menos 400 reais eu acho que eu consigo pagar, eu dou um jeito de pagar depois, né? Uhum. E aí, cara, pô, aí eu quero abrir um parênteses, aproveitar que a gente está na Bankme, né? E frisar que a importância do crédito bem tomado, né? O crédito bom e planejado, né? Ele é sempre bom. E o teu fornecedor, ele sabe disso, né? E você pode ser o cara que vai prover ele desde que você tenha um Bankme, né? Boa, valeu pelo merchan aí. Gostou, cara? Jabá? Tô ensaiando, cara. Hum. Mas nada mais do que a verdade, né, Thiago? Show de bola o projeto aí, cara. Assim, aconteceu o quê, cara? Peguei esse negócio, esse equipamento chegou assim, ó, era um feriado, esse cara veio no dia 1º de maio para Foz, era dia do trabalhador, um feriado, acho que o tempo tá bem estourando, né? Mas enfim, era um feriado, o cara veio com duas sócias, o feriado era no sábado, esse equipamento chegou na sexta-feira às 7 da noite, porque a gente teve que buscar na transportadora que eles só iam entregar na segunda. Às 7 da noite conseguiu botar a mão no equipamento que a gente nunca tinha manuseado, não conhecia. A gente passou a noite estudando equipamento. No outro dia a gente não tinha também onde apresentar para a pessoa o equipamento. A gente pegou um salão de beleza emprestado de uma amiga da Dani, que é minha esposa, apresentamos para esse pessoal, compraram, foi nossa primeira venda, Dia do Trabalhador, foi dia 1º de Vendeu maio por quanto? de 2011, foi 20 mil reais, mais ou menos, cara, 20 mil. Já fez E, 50% em cima aí, ó. não, a margem era boa, cara, esse equipamento aí. Hoje em dia os caras não dão tudo isso. E, e, e aí a gente fez essa primeira venda, cara. Pô, sensacional, né? Foi. Aí, em resumo, cara, a gente, como éramos aí uma empresa para venda online, né? Nós inauguramos nosso site, eu e a minha esposa sozinhos, do fundo da casa dos meus pais, lá no escritorinho que a gente tinha, a gente atendeu 2.000 clientes em todo o Brasil, né? Crescemos muito, fomos ampliando, descobrimos que o time é o que faz uma empresa, então quando a gente começou a contratar,
bons colaboradores, decolamos, né? Em 2017, nós ganhamos um prêmio aí da revista Exame, juntamente com a Deloitte, de 6ª empresa que mais cresce no Brasil. 2018, Caramba. nós fomos a 7ª empresa que mais cresce no Brasil, continuamos na exponencial, né? Fomos a 6ª e a 7ª, porém, nós fomos a primeira nos 2 anos de comércio. Todas as outras no ranking ali das 100 que mais cresciam eram empresas de construção civil, consultoria, tal, empresas normalmente de prestação de serviço, né? Então, de comércio, nós fomos a primeira e em crescimento, né? E no Paraná, aqui também, nós fomos a primeira geral das empresas, né? Ficando na frente aí, como, por exemplo, em segundo lugar ficou o Madeira, uma empresa muito conhecida no Brasil, né? E em 2019, por conta de todo esse trabalho que a gente vinha fazendo aí, a Endeavor, que é um grupo de fomento de empreendedorismo aí global, né? A Endeavor, ninguém consegue entrar na Endeavor por querer, mas sim você é prospectado por eles, né? A Endeavor nos entrevistou, passamos ali por um processo seletivo, mais ou menos assim, né? Um processo seletivo, e fomos acelerados ali pela Endeavor no programa Scale Up. É bacana falar da Endeavor, desculpe interromper, mas toda empresa, que a maior parte das pessoas não conhece, né? Mas toda empresa do Brasil quer ser acelerada pela Endeavor. Ali você tem do Jorge Paulo Lemann, que é o maior titã dos negócios brasileiros, até os caras do eBanks, do Gympass, um grande amigo nosso mentor, que é o Manuel, da Arbo, também está sendo acelerado pela Endeavor, e ele relata muito para a gente que, mais do que qualquer outra pessoa, foi quem mais fez ele crescer, porque são os melhores empresários do país. Então, esse bate-papo que a gente está tendo aqui, eles têm constantemente, e é assim que aprende, né? Exatamente. O network que a gente fez e faz na Endeavor é sensacional, cara, é sensacional. E é muito importante, cara, o empreendedor ele ter onde se apoiar também, né? E de novo, né? Aprender com os erros dos outros, né? Então a gente tem essa troca muito legal aí com grandes empresas, com todas essas consolidadas, como essas que você citou, né? Inclusive a gente já foi, né, a gente fazia visitas, por exemplo, à sede do Ebanks com os empreendedores, Olist, Pipefy aqui no Paraná. Então, fora todo esse conhecimento, também você está com empresas ali de vários outros estágios também, empresas que vão decolar, cara. Não tem como não decolar, sabe? Junto da minha turma lá do Scale Up tinha, por exemplo, a Troc. A Troc é uma empresa de second hand, né? Então, roupas second hand, né? E fez uma parceria legal aí com a Reserva. A Reserva agora é do Grupo Arezo também. Então, esse é o nível de que a gente tem acesso, assim, lá, né? É sensacional. Realmente uma experiência única e que, com certeza, todo empresário gostaria de ter essa experiência de estar lá. E, assim, mas e daí, conta? Não, mas tô curioso para saber. Daí vocês começaram a vender, entraram na Endeavor, foi a empresa uma das empresas que mais cresceu no Brasil por alguns anos consecutivos. Exatamente, cara. Hoje a gente continua na mesma pegada aí, né? Lógico que você chega num patamar em que você já cresceu bastante, o teu crescimento percentual ele acaba sendo menor, né?
mas você cresce grandiosamente ainda, né? Um exemplo, o ano passado, com tudo que a gente passou no Brasil aí, graças a Deus a gente mais que dobrou, cara, em faturamento. Em faturamento, em colaboradores. Nossa sede tá ficando pequena, igual a de vocês aí, que vocês já vão trocar, né? Isso é bom demais, na verdade. São problemas que a gente tem para resolver no dia a dia, que são ótimos de resolver, né? São gostosos. Problema bom, né? Problema bom, sensacional. Hoje mesmo, agora há pouco estava numa reuniãozinha aqui e tal, veio um dos gestores aqui e falou, Paulo, tem que falar uns problemas aí para você, cara. Eu falei, pô, graças a Deus, cara, se não tiver problema não precisa de mim aqui, então manda. Temos que ser resolvedores de problemas, cara. É aí que está o valor. É aí que está o valor do empreendedor para a empresa dele mesmo e é aí que está o valor da empresa para o seu consumidor, para o seu público, né? E eu fiquei curioso. Eu queria saber primeiro se você conseguiu pagar aqueles 13 mil reais lá que você pegou emprestado. E daí qual é o tamanho hoje da BCMed? Legal. Bom, graças a Deus a gente conseguiu pagar lá bem rapidamente. Até curiosidade, a gente pagou 58 vezes, cara. A gente não... O banco não queria dar desconto para a gente quitar, cara. A gente ficou 58 meses pagando. Era até engraçado, assim, né? Nós somos uma empresa que gera caixa, né? Esse é o público da Banking também, né? Então, a gente tem caixa positivo e o único empréstimozinho que a gente ia lá era os 400 reais por mês, né? Que era uma coisa gigante lá atrás e ficou pequena, né? Então, a gente conseguimos pagar, graças a Deus, e é isso, né, cara? São apostas, né, que a gente faz que nos levam mais além, né? O empresário ele tem que ter aptidão para o risco. Não tem jeito, cara. Se você não tem risco, você não quer ter risco, você não cresce, né? Você tem que tomar um risco, obviamente, muito bem pensado, né? Mas muito bem pensado, com muita assessoria por trás, né? Mas você tem que tomar risco. O Lehman diz, né? Gerir é assumir riscos, né? Se você não assumir riscos, você não está fazendo gestão. Exatamente. E você não sai do lugar também, né, cara? Você não sai do lugar. Tá tudo bem, né, cara? Tudo bem você não querer crescer. Existem perfis diferentes, existem propósitos diferentes, né? Mas se você pensa grande, se seu sonho é grande, né? Falando em Jorge Paulo Lema aí, né? Se seu sonho é grande, cara, você tem que tomar risco, né? Álvaro, a gente tem que encerrar daqui a pouco, senão eu não consigo salvar o vídeo para poder mandar depois. Verdade. Então, queria que você pudesse contar, então, que tamanho que ficou a BCMed, que começou lá com esse equipamento lá de 13 mil hoje, e daí, fechando, como você virou, em que ponto chegamos e foi por isso que você virou banqueiro. Legal, cara. Bom, a gente tem um faturamento aí já nível banking, né? Conquistamos isso no ano passado, né? Chegamos aos 60 e assim, hoje nós estamos em 40 colaboradores, né? É uma empresa enxuta, né? Temos uma performance bastante grande, né? Pelo faturamento, 40 colaboradores. Sempre foi o nosso objetivo também, aquele gerenciamento assim lean, né? E faturamento, estão falando que faturamento banking é tudo. E hoje é isso, cara. A empresa aí está agora com a Banking, né? Planejando
planejando novos produtos financeiros. Eu acho que é um caminho muito bom, um caminho sensacional. A gente tem, por exemplo, agora a Melius, né? Eu nunca sei se é Melius ou Melius, cara, que abriu o capital, fez IPO agora, né? Eles têm também fluxo de caixa positivo e estão indo para o mercado financeiro também, ou seja, né? A possibilidade que a Bank traz aí de empresas bem menores fazer isso também é sensacional, cara. Sensacional. E eu acho que a gente está quase no tempo aí, né, cara? Eu queria deixar assim um último insight que ele é muito importante nos tempos de hoje, cara, que é o destrua o seu negócio. Quando você tem um negócio, você tem que destruir ele. Então, Thiago, você tem que acabar com a Banking antes que alguém acabe. Né? Então, na verdade, é destruir por destruir, não. É destruir para você reconstruir. Né? Destruir, você deixar você mesmo obsoleto. É isso que a gente tem que buscar. Eu acho que esse é o maior segredo hoje para o crescimento, cara. E reconstruir passa por adquirir aí novos produtos, novos serviços, né? Gerar valor para o nosso cliente. E é isso que a gente tem de objetivo aí com vocês. Sensacional. Álvaro, gostei muito de ouvir a tua história, porque um cara que, nos Estados Unidos eles chamam de self-made man, né? Que é o cara que se fez sozinho. Uhum. E essas são as histórias mais legais de ouvir, porque isso mostra para todo mundo que é acessível para todo mundo. Né? Basta ter bastante garra, buscar conhecimento, buscar ser melhor a cada dia, que dá para chegar lá. Né? Só fica acomodado quem não quer assumir riscos. Quando você fala dessa história de destruir o seu negócio, a gente lembra daquela história clássica da Kodak, né? Que ela desenvolveu a câmera digital e não quis lançar porque ia atrapalhar a venda de filmes. Veio outro, lançou, e a Kodak, que era uma empresa que chegou a valer mais de 100 bilhões de dólares, faliu, né? Porque não desconstruiu o seu negócio. E tendo insights assim, gostaria de concluir essa nossa live de hoje. Foi a primeira e eu fiquei muito feliz com ela, assim, porque foi muito boa, você mandou super bem. Normalmente as pessoas ficam nervosas quando não está acostumado, mas você mandou super bem, gostamos muito. A gente vai depois divulgar esse vídeo aí para os nossos stakeholders aqui, mas foi um prazerzaço ouvir. Muito obrigado. Queria agradecer também a nossa equipe aqui. A gente tem um time aqui na Bank, como você disse, são as pessoas que fazem o negócio, né? Quem somos nós? Né? Uma pessoa não faz nada. Então aqui a gente tem um time de excelência, desde o meu co-founder, o André, que é o sócio ideal para tocar esse projeto. A Mavi, que organizou essa live, nossa social media, é um fenômeno. Teve que ficar correndo atrás de mim aí há 2 semanas. E agradecer muito a Luane, que tá aqui acompanhando a gente, ajudou muito. Tenho o resto da equipe aqui acompanhando, o Édipo, a Aline, a Nath, quem mais? Até quem está de férias aqui acompanha a gente. A Fabi, que foi a nossa primeira colaboradora, está no Nordeste e está assistindo a gente aqui. O povo gosta também. Que beleza. Então, fazendo esses agradecimentos... Equipe, a gente chega lá. Agora estamos montando um time de tech aqui que é de encher os olhos. Então temos o Gustavo, temos o Luiz. Então, fazendo esse agradecimento a todos, né? Desde a Nath, que limpa. Aqui, temos vários cases de sucesso, te conto depois. Mas, sensacional, então, cara. Eu também quero fazer um agradecimento aqui pro Fábio, que está do meu lado aqui, cara, que é o nosso youtuber, nosso social media e tal. Ele é famosíssimo aí na internet, cara, na área de estética. E me ajudou aqui, tá aqui no back office. Então, é isso.
esqueci do financeiro aqui, o nosso grande Luciano, o nosso grande Carlos Eduardo. Então, muito obrigado, Álvaro. Vou encerrar para a gente conseguir salvar o vídeo. Brigadão, que Deus te abençoe, e a gente vai fazer a sua empresa ainda melhor e crescer muito mais esse ano de 2021. Vamos embora, vamos junto. Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Valeu, um abração.